E nós vamos falar um pouco sobre isso. Abra sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 7. João 15, 7. Amém. Tem alguém que não tem Bíblia? Não tem Bíblia. Todos têm Bíblia? Que quem, se tivesse alguém que não tem, você iria ganhar uma Bíblia de presente hoje. Porque a Bíblia é para carregarmos. Bíblia é a arma. A Bíblia é a arma. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção da palavra de Deus. Bíblia é uma arma possante. Eu ouvi há muitos anos e gravei, e eu falo e me conscientizei. São 66 livros que sobram 66 dias por segundo. Atira só no diabo e ele não fica de pé. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aleluia! Glória a Deus! Versículo 13. 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida ou a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Pode sentar, Deus já está tudo pronto. Deus já preparou tudo para esse momento. Exatamente para esse momento. Poderia dar uma introdução aqui, usando várias maneiras, mas eu vou entrar direto, falando que nós precisamos, e eu creio que você vai entender. Quem somos nós? Como Deus nos considera? Como Deus nos vê? Aí você vai levantar a sua mão direita e vai dizer assim: eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Quem é você? Quem somos nós? Nós somos a igreja. Você como igreja, eu como igreja. Nós poderíamos dizer assim: eu sou a igreja, eu sou crente, eu sou cristão e sigo a Jesus Cristo. Você pode dizer isso? Eu sou a igreja, eu sou crente, sou cristão e sigo a Jesus Cristo. Aí nós vamos aprender um pouco, porque não é tão simples como nós falamos.
Não é tão simples quando nós abrimos a nossa boca e vem uma declaração dessa. Tem alguns requisitos para nós nos considerarmos como igreja, como crentes, como cristãos, seguidores de Cristo. Tem os deveres, que muitas vezes não são fáceis para assumir. Quando você lê a Bíblia, a palavra de Deus é a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. Você pode dizer, pronunciar do jeito que você achar melhor. Eu leio a Bíblia, eu leio a palavra de Deus. Quando nós ouvimos as mensagens, quando você ouve as mensagens, talvez não só aqui, quando você vem ao culto, você pode ouvir uma mensagem na sua casa. Você pode sintonizar lá o seu som lá e ouvir uma mensagem. Eu vim da minha casa ouvindo uma mensagem do pastor de novo. Uma mensagem assim, eu fiquei até mais uns minutos no carro para me ver a conclusão da mensagem. Então, quando nós ouvimos uma mensagem, ou sendo vindo da parte de Deus para nós que somos crentes, somos a igreja e somos cristãos, seguidores de Cristo, nós ouvimos as mensagens sendo pregadas, precisamos analisá-las. Precisamos fazer uma análise das mensagens. Jesus, uma certa vez, ele estava reunido ali com seus discípulos, ensinando os seus discípulos, e chegou um momento que ele falou para os seus discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Tente analisar esse ensinamento. Esse ensinamento precisa ser analisado. Por nós que somos a igreja, por nós que somos crentes, por nós que somos cristãos, por nós que seguimos a Cristo. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. É por isso que nós temos que analisar as mensagens que nós ouvimos. É por isso que nós precisamos fazer uma análise. Por quê? Se Jesus fez essa revelação, é porque tem lobos pregando por aí. E nós precisamos analisar se vem de Deus ou não. Não é qualquer coisa que nós ouvimos e nós vamos acreditar. Ah, mas porque o fulano de tal, pastor tal, me pregou tal. O irmão tem que analisar a mensagem. Porque tem muito interesse por aí. E, se possível, desviarão até os meus escolhidos. Lobos. Presta atenção e analisa as coisas. É como se você recebesse uma visita de alguém que você nunca viu. A pessoa chegasse na sua casa, tocasse a campainha ou o telefone e: eu sou fulano de tal e eu gostaria de fazer uma visita aí. Você vai abrir o botão para abrir a porta, põe para dentro. Você não sabe quem é. A mensagem que eu estou falando é uma mensagem que vem de Deus. Chega e toca o seu coração, sua mente, te dá entendimento, te ensina, te corrige, às vezes até bate. Mas se é de Deus, é de Deus. Aí eu quero falar com você assim: a mensagem tem que trazer para nós algo individual. Para mim, eu vou interpretar, você vai receber, também vai interpretar, é individual. Mas ela pode ser coletiva.
ou fixando os teus olhos naquilo que está sendo passado, você tem que ser um destaque no meio de 1000 pessoas. Você precisa ser, Deus está olhando, Deus está analisando, Deus está sondando, Deus está estudando o coração do povo dele na terra. Ele está sondando, não se engane. Deus está sondando tudo e permite muita coisa, permite, não faz acontecer, mas ele permite que aconteça para continuar sondando o coração, para que a reação da igreja dos dias de hoje, do século 21. Aí você vai confrontar você mesmo. Eu vou me confrontar. Eu vou me confrontar. Eu vou falar comigo mesmo. Sim ou não. Eu vou analisar. E é isso que Deus quer que a igreja faça. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então Pedro. Aliás, como esse pão e Pedro desse cálice? Como que eu estou diante de Deus? Como? Qual é o meu comportamento? Como Deus está me vendo como igreja, como crente, como cristão, como seguidor de Cristo? Então você vai se confrontar como nós. Olha, irmãos, o interesse é nosso, o interesse é seu, o interesse é meu, o interesse é seu, o interesse é meu, o interesse é seu, o interesse é seu, o interesse é meu. Nós estamos interessados na mesma mensagem que vem de Deus. Se não é de Deus, nem todo me convém, como diz Paulo. Ouça tudo, julgue tudo que você achar que é bom. Você vive, você pratica, mas aquilo que você acha que não é bom, lança fora. Lança fora. Tira. Se possível, você detém no nome de Jesus. Então nós temos que ter interesse pessoal. Quando nós lemos a Bíblia, o interesse nosso é o que está escrito nela. Quando nós lemos a palavra de Deus, o interesse pessoal é o que está escrito na palavra de Deus. Isso confirma, irmãos, isso é para confirmar a nossa vida. Isso é para confirmar a nossa vida. Se o que ouvimos está de acordo com ela, para que possamos crescer em tudo, de todas as maneiras, naquele que é o cabeça, o Cristo Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Glória a Deus. Porque o espírito do engano está por aí. Cuidado, porque o espírito do engano está por aí. Ah, mas eu ouvi essa mensagem. O pastor leu a mesma passagem, pregou essa mensagem. Aí outro dia você ouve com outras palavras, outras colocações, e você vai analisar. Mas certa vez eu preguei aqui no final do ano, e eu disse na mensagem que ninguém sabe o dia que Jesus nasceu. Alguém sabe? Se alguém sabe, levanta a mão e fala a data de hoje. Alguém sabe? Então eu preguei o que a palavra de Deus me dá base. Alguém dessa igreja foi uma outra igreja no final do ano. Eu preguei aqui no dia 25. Eu não esqueci de dezembro do ano primeiro. Alguém foi em outra igreja na passagem do ano. Lá o pastor ficou categoricamente. Jesus nasceu dia 25
Foi simplesmente a pergunta, mas não tive a resposta. Porque a palavra de Deus é verdade. Agora o homem, o pecador, ele fala às vezes muita coisa, prega muita coisa, puxando o interesse para ele. Mas é uma bênção, pastor, é uma bênção, pregador, é uma bênção. Esses irmãos, toma cuidado. A palavra é para ser julgada. Toma cuidado. Porque é por isso que às vezes muitas pessoas elas não conseguem firmar. Elas frequentam aquele tempo, depois elas vão para outra, depois elas vão para outra, e nesse ir e vir, elas ouvem coisas, mensagens que começam a confundir a mente delas e de repente elas estão lá fora. Porque não conseguem firmar na palavra. A realidade está aqui dentro. Vocês entendem? A realidade está dentro da palavra de Deus. Se possível, enganará até os meus escolhidos. Então nós precisamos de ouvir, temos que ouvir, precisamos de confirmar se está de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver, o Espírito Santo vai te esclarecer. Mas você tem que estudar. Ele vai te trazer o esclarecimento. Aí você vai crescer em tudo. Se você viver essa palavra, você vai crescer em tudo. Nós vamos crescer em tudo e de todas as maneiras naquilo que é o cabeça, Jesus Cristo. Que nós estamos vivendo a palavra de Deus, os ensinamentos dele, o próprio Cristo, que é o cabeça, é o Messias, é o ungido de Deus. E aí nós precisamos de ser sinceros conosco. Eu comigo e você com você mesmo. Ser sinceros. Tudo é essa palavra, mas o que tem aqui e o que foi passado, eu vou pregar. Eu vou pregar. Então nós precisamos de ser sinceros conosco mesmo, no nosso relacionamento com Deus. Aqui, irmãos, a Bíblia diz que Deus ninguém engana. Olha para isso. E a Deus ninguém engana. Estou fazendo alguma coisa nos bastidores por aí. Me perdoa a palavra, mas se você estiver dentro do banheiro, Deus está te vendo. Aonde quer que você estiver, você pode enganar seu pai, você pode enganar sua mãe, você pode enganar seu esposo, pode enganar o seu esposo, você pode enganar quem você acha que é e tem que ser enganado. Mas a Deus, no ventre da sua mãe, Ele já te via em fora. Ele te conheceu, viu a sua formação, Ele deu as coordenadas. Então não tem como fugir da verdade. É melhor ser sincero ao que a palavra nos ensina. Eu vou ler o versículo 7 novamente, só para trazer um avivamento aí, para mexer um pouco com a nossa vida. Vou só ler: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. As minhas palavras. Diga graças a Deus. Graças a Deus. As minhas palavras. Eu fui buscar um leite numa fazenda lá. Aí o dono da fazenda, que é muito meu amigo, conheço muito com ele foi lá, pegou uma mensagem assim, uma foto do jornal, me trouxe assim e falou assim: aqui, você sabia disso aqui? Eu falei: não, o que aconteceu? Ele falou: é porque nós participamos de tem até a data, até no meu celular, nós participamos de um festival e eu tinha uma vaca que ganhou o festival em primeiro lugar. Aí ele falou assim: você já viu uma vaca? Você já viu uma vaca que dá quantos litros de leite? Eu falei assim:
na palavra de Deus, na Bíblia, fala que na terra prometida uma vaca dava 80 litros de leite, que é muito, né, irmão? Ela dava 80 litros de leite, e 2 homens, gastava 2 homens para carregar o cacho de uva. Eu falei, a uva dessa, a uva dessa manhã, eu falei, mas lá na terra prometida, um cacho de uva gasta 2 homens para carregar. Aí eu peguei o jornal e falei, aí, Marluz estava comigo. Aí eu li, uma vaca ganhou o festival, ela deu de uma vez 212 litros de leite. Aí eu falei, mas 200 litros é um tambor. Um tambor, uma vaca, 212 não é. Um tambor e mais 12 litros é. Aí ele levou bem longe, bem mais longe, falou assim, mas quem está tirando ele, traduzindo? Não. Trabalhou demais, isso só para descontrair e fazer com que você possa entender. Quando Jesus falou, se vocês estiverem e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, vos será feito. Tudo o que você quiser, se você me pedir, aí você vai ouvir uma colocação, uma análise de pensamento meu para você analisar também. E se não tiver? Se você não estiver em mim e nem eu estiver em vós, você pode pedir, que não vai acontecer nada. Diga assim, tem misericórdia de mim. Agora aplaude ele, porque se você e para estar nele, nós temos que ter algumas colocações a serem feitas nesta noite, para que nós possamos entender o cabeça, o Messias e Jesus, o ungido de Deus. Primeiro, nós temos que ser sinceros no relacionamento com Deus, servir a Deus com integridade, servir a Deus com fidelidade. Aí nós vamos estar nele, vamos pedir. Se não, você vai pedir o resto da vida, mas muita coisa você não vai conseguir receber. Confundiu sua mente? Não? Josué 24:14. Josué, capítulo 24, versículo 14. Esse é o nome de Deus que estava sendo liberado. Mas o que diz? Josué, capítulo 24, versículo 14. Agora, pois, fala assim, morre. Fala assim. Balança aqui assim. Balança assim, ó. Está pesado? Porque vai sair uma carga e agora você vai balançar com toda liberdade. Com esse ensinamento. Está pesado? Agora, pois, temei ao Senhor. Fala assim. É a receita de Deus. E servir com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviam vossos pais, além do Rio e do Egito, e servir ao Senhor. Aquele que estiver em mim e eu nele, pedirão, pode pedir o que quiser e não será feito, mas tem que tirar a idolatria da vida. Quantos deuses? Eu não tenho esse cara, não tenho. Eu também não vou, aliás, você não deve ter, mas deve ter muita coisa que te prende. Briguei uma certa vez aqui com uma irmã, e ela depois Deus falou tanto, e ela
ouviu tanto e caiu aqui endemoniada com o filho quando ela veio apresentar ele para Deus. Ela caiu aqui com o filho que ela tinha dado à luz, caiu com ele de costa. Quando eu sei aquele demônio, ela levantou com o filho nos braços. E ela tinha muitas e muitas coisas que era apegada. E aconteceu o quê? Largou a família, separou do marido, os filhos foram cada um para o seu lugar, foi viver com uma pessoa que era sangue ruim, começou a apanhar, machucava ela, e ela acabou em nada. Olha, irmãos, aqui já foi revelada muita coisa que Deus via e alguém achava que Deus não estava vendo. Ele está vendo, Ele está enxergando. Hoje não se usa mais, quase que não se usa, mas uma pessoa aqui, na pregação, na revelação de Deus, que tinha vários CDs mundanos dentro de casa, e tocava aquelas músicas mundanas. Outras pessoas tinham em casa alguma coisa escondida, e Deus revelava. Até essa pessoa chegou e falou: pastor, vamos na minha casa, por favor. Eu saí do culto à noite, subi com ele a morar nessa rua. Quando eu cheguei lá em cima, ele abriu a cabeça e falou: leva tudo, pastor, em queima, porque eu quero servir a Deus. Dá uma olhada na sua casa. Se tem alguma coisa lá que te separa, porque você não corre o risco de não receber, nada pode ser trocado pelo amor de Deus. Dá uma olhada na sua casa. Faça uma revisão lá na sua casa. O Espírito de Deus está te pedindo: faça isso, porque o tempo está curto, se aproxima o final, e nós precisamos de receber a salvação. Olha na sua casa, porque o Espírito Santo vai te mostrar. Olha na sua casa. Talvez o que você viveu no passado sem estar ligado na videira é uma coisa. Olha, me perdoe, mas eu tenho que ser sincero e objetivo nessa mensagem. Vê lá se tem algum livrinho lá comigo. Olha no seu celular se tem alguma coisa que desagrada a Deus. Dá uma olhadinha nos seus aplicativos. Se não tem alguma coisa que chama atenção, e você às vezes se deixa levar por aquilo, mas esquece que existe um Deus que precisa ser servido com sinceridade e verdade, e deitar fora tudo o resto. Pornografia. Seu marido não fala, mas ele chega dentro dele. Limpa a sua mente, limpa o seu coração, dê valor àquele que te tirou das trevas para a luz. Porque o que nós estamos aprendendo aqui é muito forte. Se vós estiverem em mim, ou seja, eu não vou dividir você com nada. As minhas palavras têm que estar em você. Você está no seu trabalho, você recebe o telefone, você recebe uma mensagem, você lê aquilo, e às vezes você concorda com aquilo, você contribui com aquilo. Deus está enxergando. A Deus ninguém engana. E de Deus ninguém esconde. Eu não sei como é que eu, mas quem está direcionando é aquele que vive em na paz. Ele está alertando os olhos de alguém aqui. Dá valor à sua esposa, dá valor ao seu marido, dá valor ao seu filho, dá valor à sua casa, porque aquela ou aquele que começou a caminhar com você
família, eu vim trazendo uma malinha, sabe? Hoje é mochila, sei o que, na minha tempo era uma malinha pequenininha. Dentro daquela malinha eu trazia algumas peças de roupa. E ela, da mesma forma, entramos debaixo de um porão. E eu perguntei para ela: tá bom para vocês aqui? Ela falou: tá bom. E começamos a ler e encontramos. E tudo que nós tínhamos, eu tinha mais de escultura. Eu acendi a vela para as imagens, para São Jorge, para não sei para quem. Acendi a vela para as aulas e fazia tudo que ela achava. Mas um dia a verdade me encontrou e eu entendi: agora eu vou servir ao Senhor. Eu vou servir com sinceridade, eu vou servir com verdade, e vou limpar minha casa, e vou jogar tudo fora, porque eu estou aprendendo na Bíblia que se eu quero tudo que eu quero, eu preciso estar ligado no Senhor e nas palavras dele quando eu podia ligar. E Deus quer tocar em nós. Aquela maneira de vestir, a maneira de se colocar diante do espelho, olhar e às vezes olha, mas o espelho está. Não, pergunta para ele: estou bem sim. Estou indo para a sua casa, estou indo para uma festa, estou bem sim. O espelho não fala, mas Deus fala através dele, mas não estou bem. Não quer ser. Não está me agradando. Em outras palavras, você não está em mim. E se você não se vê, eu também não está em você. E se isso está acontecendo, não precisa e nem se deixe enganar. Não vai passar do que está sendo a sua vida. Até para trás, você pode ser puxado. Então, tira fora, manda embora. Se eu não tivesse bem impregnado na sua rede social, mas se tiver impregnado no seu celular e vai para a caixa de lixeira, não sei o que, é melhor você quebrar o telefone. Que agora eu aprendi que eu tenho que servir a Deus e o que está em você está me impregnando. É bom você abrir as gavetas, fazer uma conferência, olhar como é que está lá, o que é que você está fazendo debaixo dos panos, às escondidas, mas não de Deus. Toma cuidado, porque Deus está te vendo. Nossa, Deus, vou dar para ele 3. Ter um amor sincero por Deus. Quando você se aproximar, quando você chegar, Deus não sai, não foge de você. Mas quando você aproximar dele, aproxima dele e diga para ele: eu te amo. E ele vai sondar seu coração para ver se realmente você ama. Se você me ama, então deita fora os deuses aos quais serviram nossos pais, além do rio do Egito, e me serve. Eu te amo, Senhor. Tá. Não servir a Deus com hipocrisia. Está difícil? O banco está aí. Você está sentado aí no pé? Não, viu? Talvez você esteja pensando assim: eu estou sem chão. Tá não. O chão é a sustentação, humanamente falando, e Deus é o suporte, espiritualmente falando. Então toma cuidado em todas as áreas da nossa vida. Vamos conservar nossa família. Vamos conservar o nosso casamento. Vamos dar valor àquele que nos uniu. Daquela que saiu do lugar que não sei de onde, encontrou você vindo não sei de onde, ela veio voltar e falou: eu te aceito como meu marido, como a minha esposa, para amar-te e conservar-te de hoje em diante. E o Espírito de Deus assinando
É assim. Se você quer caminhar, dê o primeiro passo. E o resto ele dá. Mas você tem que estar ligado a ele. Você tem que estar entendendo que ele está te vendo. E assinando por você, quando o seu coração está sendo sondado, ele vai ver que você serve a ele com sinceridade. Não faça que alguém que está do seu lado chorar. Faça o bem, alegra. Se for irmãos, um casamento assim, a mulher vem, ela casa, o homem vem em casa, ali tem uma confiança de um para o outro, depois vem as decepções. Se Deus que instituiu o casamento, como que Deus vê isso? Isso é uma forma que nós precisamos jogar fora, tirar a nossa caminho. Mas eu tenho que entender, não. João 15:13. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Diga assim: eu quero continuar tendo ele como amigo. Diga forte: eu quero continuar tendo ele como amigo. Então, viva o que ele ensina na palavra. Que ele sempre vai ser nosso amigo. Amigo, se vocês fizerem, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Boca para fora, para dentro não funciona. O que funciona é o que dá no coração. Aleluia. Revestir a nossa mente com a verdade. A verdade nos liberta. Então dá uma olhada ao seu redor e ver o que é que você está fazendo. O que Deus está vendo. É para conquistar juntos. Parece que hoje até tem família, né? Que coisa engraçada. É para conquistar juntos, não. Aí chegou bastante, conquistou, mas depois não me disse aqui que não separar. E separa, e tudo acaba, vira uma desgraça. Por quê? Desgraça. Por que vira uma desgraça? É porque Deus tira a graça. Ele tira a graça. Quando Deus tira a graça, vira uma desgraça, porque não tem mais graça. Então constrói, mas constrói a casa na rocha. O vento não derruba, a chuva não derruba, nada derruba quando a casa está construída na rocha. Nada derruba, mas não causa. Não, irmãos, põe na sua mente: eu não posso causar um mal que vai me atingir e vai atingir a minha casa, a minha família, a minha esposa, o meu marido, os meus filhos. Não causa, limpa tudo e serve ao Senhor. E você vai ver a recompensa no domingo da família. Eu vou falar com você por interpretação, não sei, acho que vai ser tudo certinho como Deus colocou no meu coração. Eu vou falar no domingo da família. Todos os casais que estiverem aqui, eu vou chamar na frente e você vai orar, abraçado com a sua esposa, mas não vai passar nenhum vento. Não vai passar mesmo. Sabe por quê? Tem muita gente que está aqui e quando chega em casa, Deus não quer isso. E a unção vai ser feita. E Deus vai quebrar essa demora pelo meio. Mas a decisão e a definição tem que ser pessoal.
Toda mulher que você vê em algum lugar é como uma árvore com flores que estão bonitas, mas é para outros. A mais bonita árvore que você tem é aquela que está do seu lado. Falei para ele, eu tinha um caso para ele, e ele foi lá, acabou com aquele caso, e ele voltou e falou: pastor, que conversa que eu tive, o senhor acabei com tudo, e hoje eu estou lá. Irmãos, quem chora para você tem que sorrir com você. Tem que sorrir com você. Passado é passado, tudo se fez novo, nós vamos. Nova criatura é. Se alguém está em Cristo. Estou terminando por aqui. Em todos os nossos relacionamentos, nós precisamos ser verdadeiros e sinceros com a família, com os amigos, com os vizinhos. Nós somos e fomos criados à semelhança de Deus. E temos que certificar se tudo que estamos fazendo possa ser ou vai ser aprovado no teste da luz. Jesus Cristo é a luz e Ele quer te provar. Nós temos que fazer isso e chegar a um denominador. Se somos e fomos criados em imagem e semelhança de Deus, nós entendemos e vamos certificar se tudo que estamos fazendo possa ser aprovado no teste da luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não precisa de outras coisas, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tudo que me pedir, eu vou fazer. Glória a Deus, Jesus, glória a Deus. Para sermos invulneráveis ou invulneravelmente invencíveis pelo nosso inimigo. Ele não pode ter brecha, porque ele mata, ele rouba, ele destrói. Efésios, eu nem estou olhando assim, nem estou olhando para você. Você está marcando 20 horas, 23 segundos, não quero olhar para você. Entendeu? Eu tenho que passar o que Deus mandou. Efésios capítulo 4, versículo 24. Não vou comentar, mas vamos terminar com esses versículos. Efésios capítulo 4, 24. Bem rapidão. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia. Versículo 25. Por isso deixai vamos ler de novo. Por isso deixai e falar. Cada um o seu propósito, porque somos menos uns dos outros. Versículo 26. E irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e eu